Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro dia da Semana da Superação. Sou grato a todos vocês por fazer parte desse grupo ou Despertar aqui no Telegram e preciso dizer que eu estou aqui por você. Eu quero que você seja feliz. O que eu vou passar aqui hoje para você é o que faz um casal se separar. Você vai ver que alguns desses motivos você já imaginava, ou alguns você já conhecia, enquanto que outros talvez você não tenha a noção de que pudesse fazer com que um casal se separasse. O problema é que quando o nosso relacionamento ele está indo mal, pelo fato de já termos acostumado com aquela pessoa, com aquele jeito, a gente para de prestar atenção em algumas coisas, em alguns sinais. E esses sinais, eles podem ser fortes indícios de que um relacionamento ele vai acabar. E é nessa hora que as pessoas ficam surpresas, sem entender direito o que aconteceu, como que as coisas chegaram, onde chegaram. O meu objetivo é que hoje você chegue ao final desse vídeo com o conhecimento, mas também com consciência. E para isso, eu vou te dizer quais são os sinais cientificamente comprovados que demonstram que um relacionamento ele pode estar caminhando para o fim. Fique atento a tudo que eu vou te dizer, pois com esse vídeo você vai ser capaz também de identificar se você precisa dar a Deus aquele relacionamento que já não faz mais sentido para você, não faz mais sentido na sua vida. Eu estou gravando aqui, talvez você ouça alguns barulhos, barulho de moto, barulho de carro. A gente vai tentar reduzir ao máximo isso na edição. Mas se você ouvir, eu te peço desculpa, porque a outra sala de gravação a gente está com um problema de uma lâmpada queimada e como eu estou na correria para fazer esse vídeo, para gravar isso, eu tenho que fazer aqui mesmo, tá? Então eu peço desculpa, mas isso não vai abalar o nosso conteúdo. Eu vou te contar aqui um sinal que é necessário que você observe e esse sinal por si só, ele consegue prever com eficácia de pelo menos 90% quando um casal vai terminar. Mas para entender isso, para entender esse sinal, nós precisamos dar um passo para trás para a gente entender como que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é uma máquina fantástica. E entender como ele funciona é muito bom, porque isso ele nos ajuda a entender quem nós somos de verdade e como que nós podemos viver e nos relacionar melhor com todas as pessoas. O que acontece é que nem tudo que a nossa mente faz é bom para nós. O nosso cérebro ele acaba nos jogando em algumas armadilhas, acaba fazendo com que nós nos sabotemos. Acaba colocando a gente na nossa zona de conforto e tudo isso é obra desse carinha aqui, que está aqui dentro. Pois bem, nas relações amorosas, as relações amorosas, elas são palco de muita autossabotagem. Só que toda autossabotagem no amor, ela parte de um princípio geral, que é o princípio da adaptação. Nosso cérebro é uma máquina adaptativa. E os estudos científicos, eles dizem que, eles são muito claros, na verdade, em dizer que nós somos seres altamente adaptativos e pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas coisas mesmo, têm a capacidade de derrubar um ser humano. Por quê? Porque a gente se adapta às situações com facilidade. Eu quero que nesse momento você se lembre quanta coisa já aconteceu na sua vida. Coisas que você achou que não seria capaz de fazer, mas você foi lá e fez. Coisas que você não imaginou que conseguiria, mas você conseguiu. Momentos em que você caiu, mas que você se levantou, você se reergueu e saiu daquilo com mais força ainda, mais força do que nunca. Jamais se esqueça disso, você lutou batalhas. Até o dia de hoje você lutou batalhas e você ganhou batalhas. Se você está agora passando por um momento
de dificuldade, enfrentando alguma coisa difícil, algum problema financeiro, problema do relacionamento, eu não sei, não importa para mim. Saiba que o seu cérebro ele é poderoso o suficiente, ele tem a capacidade de fazer você superar absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Talvez você precise de paciência, talvez você precise de alguma ajuda profissional de alguém assim como eu, mas você pode superar tudo. Eu sei que quando um relacionamento ele tá mal, ele acaba, é como se a gente estivesse no meio de um furacão. E quando a gente está no meio disso tudo, a gente não enxerga as coisas direito. Parece que aquele sentimento ruim, ele nunca vai passar. Parece que aquela tempestade, ela vai estar sempre ali, presente. Mas eu quero que você pense nesse momento e se lembre de tudo que você já passou, de tudo que você superou, e que você nesse momento tem orgulho de tudo que você já fez. E que você nunca, mas absolutamente nunca duvide da sua capacidade. Então nós temos uma capacidade adaptativa enorme. Essa capacidade ela faz com que nós nos adaptemos a quase todas as situações. E isso nos ajuda a superar coisas ruins que a vida coloca no nosso caminho. Acontece que, da mesma forma que a gente se adapta às coisas ruins, às coisas boas, a gente se adapta às coisas ruins também. E isso é o que faz com que esse mecanismo de adaptação se torne uma armadilha na nossa vida. A gente se acostuma, a gente se acomoda. Então a gente se acomoda, por exemplo, com coisas relacionadas a sonhos não realizados. A gente se acomoda com a falta de foco, com a procrastinação, com a preguiça. A gente se acomoda com a insegurança que paralisa a nossa vida, com a ansiedade que mantém a gente também travado, sem mudar aquilo que está incomodando a gente. A gente se acomoda com a falta de foco. Por quê? Porque a gente não sabe priorizar o que precisa ser priorizado. Entenda uma coisa, nosso cérebro vive sobrecarregado, estressado. Tudo o que acontece no nosso dia a dia, a gente vai se acostumando. Só que aos poucos, a nossa vida ela vai sendo devorada, ela vai sendo minada, ela vai sendo dissolvida a cada pequena mordida. Coisas que a gente não sabe, mas a gente se acostuma com aquilo pouco a pouco. E quando a gente percebe, quando a gente realmente se dá conta daquilo, não tem mais volta. A gente tem que viver com a cicatriz que aquele momento, com aquelas coisas, elas vão deixar na nossa vida. Enquanto eu falo isso, eu quero que você pense no seu relacionamento, nas consequências de se acostumar com aquilo. E lembre que as consequências elas são perigosas para a nossa vida. Tá? E se tem uma área em que isso acontece com muita facilidade, em que a gente se acostuma, é no amor. São nos relacionamentos. A maioria das relações amorosas, elas começam pela paixão. E a paixão, não sei se você sabe, mas é um estado passageiro, é temporário. É um estado de alteração do nosso cérebro que pode ser muito gostoso quando a gente é correspondido, mas pode ser desastroso quando não existe essa correspondência. Mas o que você precisa saber é que é um estado químico. A paixão, ela altera o nosso cérebro. Duas coisas acontecem com o cérebro quando a gente se apaixona. Primeiro, a paixão faz com que a nossa capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, ela fique prejudicada. Durante a paixão ocorre a inibição do córtex pré-frontal, um circuito que é muito importante para a gente. E quando o córtex pré-frontal ele é inibido, nós perdemos a nossa capacidade de enxergar algumas coisas. Nós perdemos a nossa capacidade de frear alguns desejos, alguns atos. Um bom exemplo disso, que também inibe o córtex pré-frontal, é a bebida alcoólica. Quando você ingere a bebida alcoólica, o cérebro ele é inibido. Você não consegue pensar nas consequências do que você faz. Você vai e simplesmente faz. Depois, quando você abre os olhos no dia seguinte, você pensa, que merda que eu fiz. Quem nunca, não é mesmo? Pois bem, a paixão acontece a mesma coisa. O cérebro apaixonado ele fica cheio de energia, cheio de vontade de demonstrar o amor para a pessoa. Com a inibição do córtex pré-frontal, os sentimentos eles vêm com muito mais intensidade. Então, o sentimento de admiração,
O sentimento, você quer demonstrar carinho, você quer demonstrar respeito, você deseja a pessoa como você nunca desejou alguém na sua vida. E tem uma outra coisa, você não enxerga os defeitos da pessoa, você nem nota as diferenças, as incompatibilidades entre você e aquela pessoa. E se você nota, você não liga, porque você está apaixonado. Da mesma forma que um bêbado, ele não tem vergonha de dançar, ou uma pessoa que ela tem dificuldade de fazer amizade, quando bebe ela fala com todo mundo. Da mesma forma acontece com a paixão. É tudo maravilhoso, é tudo mais fácil, é tudo automático. E agora eu quero que você se lembre do que eu disse lá no começo. O cérebro, ele é uma máquina adaptativa e ele se adapta à paixão. Mas as coisas, elas voltam ao normal, por quê? Porque a paixão, ela é passageira. Então a euforia acaba, a intensidade do sentimento diminui, você começa a notar coisas que antes você não notava. Você nota os defeitos da pessoa, porque a realidade é que ninguém é perfeito. Mas na paixão, a pessoa parecia perfeitinha para você. As interações entre o casal, as interações positivas, elas diminuem. Por quê? Porque o seu cérebro ele foi alterado. E aumentam as interações negativas. Tudo que era automático deixou de ser automático, passa a não ser mais. Então você vai notar defeito. Você vai notar coisas que você não gosta na pessoa, na relação. E essas coisas, elas tendem a se multiplicar com o tempo. E elas se potencializam. Acaba virando uma bola de neve autodestrutiva. Com o tempo, o número de interações negativas, eles aumentam. O que eu quero dizer com interações negativas? Brigas, discordâncias, desentendimentos. A gente passa a negligenciar os pedidos da pessoa amada, a gente passa a não mais atender, a gente passa a não dar mais atenção, a não dar mais carinho, isso diminui. Tudo aquilo que era automático, que não exigia esforço para você e que acontecia porque o seu cérebro estava alterado, tudo isso acaba. Todas as interações positivas diminuem drasticamente, dando espaço para interações negativas. E como eu disse, nosso cérebro ele é altamente adaptativo e ele se adapta a isso também. Ele se acostuma a esse momento de negatividade também. E às vezes, quando o relacionamento termina, você sente até falta dessa negatividade. Olha só que absurdo. Agora, gente, existem diversos estudos que dizem, que preveem ou que levam um casal a se separar. Alguns deles usam uma técnica muito interessante, que eles pegam o seguinte, eles pegam o casal, colocam em uma sala e filmam esse casal e jogam ali para eles debaterem um tema, que é um tema espinhoso, um tema que vai causar discórdia entre o casal. E após isso eles analisam essa filmagem e acompanham esse casal durante alguns meses, às vezes durante alguns anos. E após algum tempo eles conseguem definir mais ou menos quando que esse casal ele vai terminar aquele relacionamento. E esses estudos eles mostram que existe um sinal principal. Eu sei que você deve estar curioso para descobrir qual que é esse sinal, e eu vou te falar, esse sinal é um número. Mas como assim um número? Sim, é um número. Quantas interações positivas existem entre o casal e quantas interações negativas existem entre o casal? Quanto maior o número de interações negativas, entenda, expressões verbais negativas. Pense em coisas como críticas, reclamações, palavras ofensivas, negativas sobre o outro. Quanto maior esse número em relação às positivas, o que eu quero dizer com isso? Elogios, palavras de carinho, de gratidão, compreensão, palavras positivas, é um sinal de que esse relacionamento está indo por água abaixo. Da mesma forma, quando o número de expressões faciais negativas, expressões de raiva, de tédio, de desprezo, é maior que o número de expressões faciais positivas, alegria, calma, bom humor. No mesmo sentido, expressões corporais negativas, braços cruzados, corpo afastado, distanciamento, se isso for maior que o número de expressões corporais positivas, mãos dadas, carinho,
Tudo isso é um forte indicativo de que aquela relação tem grande chance de terminar. Estudos científicos, eles contam esses números e analisam o casal ali por meses, às vezes por anos, e depois é possível prever com até 90% de eficácia quando um casal vai terminar, nos próximos meses ou anos. Então, quanto maior é o número das interações negativas em relação às interações positivas, mais provável que esse casal ele termine o relacionamento. O oposto ele também ocorre. Quanto maior for o número de interações positivas em relação às negativas, maior a probabilidade de que vocês consigam um relacionamento mais duradouro, mais feliz, cada vez mais feliz. E os estudos científicos eles apontam que o número ideal de interações é de 5 para positiva para 1 negativa. Então, a cada 5 positivas você vai ter 1 negativa. Isso é saudável para manter o seu relacionamento saudável, tá? No início de um relacionamento, as coisas elas são fantásticas. Por quê? A gente está naquele estado de paixão, de alteração cerebral. É óbvio que as interações positivas entre o casal elas serão maiores do que as negativas, mas com o tempo isso acaba, isso vai diminuindo. Depois de ouvir isso, você pode estar pensando que eu estou aqui defendendo uma vida perfeita, onde tudo é alegria, onde tudo é gratidão o tempo inteiro. Uma vida onde tudo é lindo, tudo é positivo. Saiba que essa vida não existe. Relação alguma será um mar de rosas o tempo inteiro. Como eu disse, a paixão ela acaba e nesse momento surgem as discordâncias. Seu parceiro ou sua parceira, eles sempre terão defeitos que vão te incomodar, mas é aí que vem a ciência e nos diz que até mesmo nas discordâncias, nos conflitos, existe uma forma de um casal se manter unido. Pois existe uma grande diferença entre você discordar da pessoa, você reclamar dela, você fazer dela uma inimiga sua, da discordância construtiva, por exemplo. Com uma discordância construtiva, isso te traz leveza no relacionamento, te traz respeito. Entenda uma coisa, problemas sempre existirão, isso é fato. Casais de sucesso, eles tentam resolver problemas juntos. Eles focam na solução dos problemas, resolvem com união. Casais fadados ao fracasso no relacionamento, eles focam no problema, focam na crítica, na atitude do outro, focam em machucar a outra pessoa simplesmente porque as ideias não batem sobre um determinado assunto. Esses casais, meus amigos, provavelmente eles não vão longe. Casais que permanecem juntos e felizes, eles entendem que mesmo diante dos problemas, das discordâncias que irão acontecer, repito, isso é algo natural, mas mesmo diante de todos os pontos negativos, o foco é preservar a união, encontrar uma solução juntos. É por isso que casais de sucesso se mantêm unidos, pois o foco deles está na colaboração mútua, na união, e não na desconfiança, na culpa, na imposição de vontades. Esse é o primeiro sinal de que um casal vai se separar ou que vão permanecer unidos por muito tempo. E você que está aí na nossa semana da superação, vai analisando tudo que eu estou falando e olhando para o seu relacionamento, mesmo que ele tenha acabado, né, aquele relacionamento que te fez mal, e tente visualizar os erros, pois é enxergando os nossos erros que nós estaremos aptos a não mais cometê-los ou não mais aceitá-los. Esse sinal que eu te passei é o maior sinal de todos eles, mas existem outros, e um deles é o fato de você não sentir gratidão pela pessoa que está ao seu lado. Eu não sei se você sabe, mas existem 2 tipos de gratidão: a gratidão ativa e a gratidão passiva. A gratidão passiva é aquela que é mais difícil de acontecer, mas ela é automática. É o caso, por exemplo, do nascimento de um filho. É claro que você vai se sentir grato por isso. É o caso de alguém colaborar com você, te ajudar. É claro que você vai sentir gratidão por isso. Mas é automático. Você não precisa pensar para sentir essa gratidão. É o que ocorre
na paixão, né? Durante a paixão, aquele estado, a gratidão ela é automática. Todos os dias você se sente grato por ter aquela pessoa tão especial ao seu lado. Mas a paixão ela acaba. Por quê? Como eu já disse, é um estado passageiro, é temporário. E junto com ela, a gratidão também vai embora. Casais de sucesso, eles focam na gratidão ativa, que é a gratidão onde você se esforça para se sentir grato, onde você procura se lembrar conscientemente dos motivos pelos quais você é grato por ter aquela pessoa do seu lado. Faz um exercício. Se você hoje está num relacionamento, e mesmo se você não tiver, eu quero que você anota isso, para quando você tiver alguém na sua vida, você fazer isso. Pega um pedaço de papel, faça isso semanalmente. Escreva toda semana o motivo pelo qual você é grato por ter aquela pessoa contigo. E aí, no final da semana, você vai chamar essa pessoa e vai fazer uma reunião com ela. Pode ser um almoço, pode ser um jantar, mas tem que ser algo especial. Não precisa ser caro, não precisa ser luxuoso, mas vocês precisam estar juntos ali. Naquele momento, você vai dizer para a pessoa o porquê que você é grato por ela naquela semana. E ela, que vai ter feito a mesma coisa, ela vai te dizer o mesmo. O porquê da sua importância para ela. Isso é de extrema importância, vocês não têm a noção, porque isso obriga você a se lembrar das coisas boas da pessoa. Coisas essas que após a paixão, quando a paixão passa, a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se adapta, ele se acomoda. Ao longo do tempo é comum a gente deixar de fazer isso. E o problema disso é que a gente começa a tratar a pessoa como se ela sempre fosse estar ali, disponível para a gente. Mas adivinha só, é nesse momento que, se vier uma separação, vai ser extremamente doloroso para você. É nesse momento que você vai dizer: mas eu não fiz nada para que isso acontecesse. Sim, meu amigo, minha amiga, você fez. Você permitiu que o seu cérebro se acomodasse e deixasse de dar valor àquela pessoa. O oposto, ele também é real. Às vezes, a pessoa se acomodou e deixou de dar valor para você. Entenda uma coisa, meus amigos. O amor, ele é como um jardim. Você precisa regar ele constantemente. Caso contrário, você não vai ter flores. O que acontece quando você não rega um jardim? As plantas morrem. Isso é o que acontece quando você não rega o seu amor. Quando você não nutre o seu amor. Um outro sinal, gente, é o seguinte: existe um fator que ajuda a manter os casais juntos. São projetos. Casais que pensam em projetos futuros, que pensam em construir algo juntos, tendem a se manter unidos. E olha só, é todo tipo de projeto. Pode ser os mais simples: cozinhar junto, um negócio juntos, eliminar peso juntos, comprar uma casa juntos. Todo tipo de projeto. Isso fortalece a relação. Casais que não compartilham projetos, que não estão ligados um ao outro, ou que a ligação ela seja simplesmente sexual, tendem a se desfazerem com mais facilidade. Uma outra razão que fazem os casais se separarem é a insatisfação sexual. Inove, faça diferente, faça com amor. Estudos demonstram que a monotonia no sexo é um dos fatores que faz com que a pessoa procure uma outra pessoa. É o que faz com que os relacionamentos acabem. Entendam uma coisa: vocês precisam ser felizes no sexo também. Você precisa sentir prazer de verdade. Um outro ponto que pode destruir um relacionamento é quando um não respeita a individualidade do outro. Entenda uma coisa: embora exista um casal, cada pessoa é diferente, com vontades diferentes, ou seja, cada um é um. Entenda uma coisa: amar é respeitar as diferenças, amar é entender a individualidade do outro e respeitar. Se você quer alguém igual a você, me perdoa, mas você não quer um amor. Você quer só se autoafirmar, porque as pessoas elas são diferentes. Você não pode querer alguém igual a você. Se você quer alguém igual a você, um amor você não quer. Não é o amor que você quer. Precisa se esforçar para que a pessoa ao seu lado ela se sinta feliz, mesmo quando você não está com ela. E isso vale para você também. Você precisa ser feliz mesmo sem a pessoa.
É mais do que isso. A pessoa, ela precisa permitir isso. Você não pode ser dependente emocionalmente. Eu estou cansado de ver pessoas dependentes emocionalmente. Eu sempre repito, você precisa se amar em primeiro lugar. Sempre é você antes da pessoa, para que assim você consiga dar amor de verdade para aquela pessoa. Você precisa dar espaço para a pessoa amada, para que ela possa fazer as coisas dela. Todas as pessoas precisam fazer coisas por elas mesmas. Deixe ele ver um amigo e faça o mesmo. Pratique o esporte que você gosta. Você não precisa fazer o mesmo esporte que ele. Frequente a religião que você gosta. Você não precisa frequentar a mesma religião que a dele. Faça algo por você. Esses momentos de individualidade, eles são importantes para o relacionamento, para um bom relacionamento. Caso contrário, pode surgir aquela sensação de sufoco e seu relacionamento caminhar para o fim. Agora, gente, para a gente finalizar isso, um relacionamento, ele não é fácil. Achar que um relacionamento tem que ser fácil é uma idiotice. Fáceis são os relacionamentos de internet, onde os casais mostram só os momentos bons. É o cara com a esposa na lancha tomando um champanhe. É o beijo romântico com pôr do sol ao fundo. Esses relacionamentos são fáceis. Parecem fáceis, mas eu tenho a certeza de que eles possuem todos os problemas que um relacionamento comum possui. Vocês não podem se iludir com o que a gente vê na internet. Entenda uma coisa, tudo que é grandioso na vida não vem fácil. Conhece aquela frase? Tudo que vem fácil vai fácil? É exatamente isso é realidade. Então pare de achar que um relacionamento ele precisa ser mil maravilhas, ele não será. O que não quer dizer que você precisa ficar presa a um relacionamento abusivo, por exemplo. Eu não estou dizendo isso, mas existem pequenos problemas que podem ser superados, que são comuns em um relacionamento. Tudo isso que nós falamos nesse vídeo exige muita humildade das partes, muita humildade do casal e principalmente autoconhecimento. Você não pode pedir que a pessoa, que o seu parceiro, que a sua parceira evite tudo isso que nós falamos aqui, enquanto você não evita, enquanto você pratica tudo isso. Então, se você está hoje em um relacionamento, se você terminou um relacionamento, a primeira dica é: olhe no espelho. Antes de criticar o seu parceiro, a sua parceira, antes de exigir uma mudança da pessoa. O que eu estou dizendo aqui, gente, é que vocês precisam de muito autoconhecimento. É isso que vai libertar vocês, é isso que vai colocar vocês no controle da vida de vocês, é isso que vai fazer com que vocês tenham um relacionamento feliz. E autoconhecimento você só adquire buscando, estudando, praticando, olhando para dentro de você. Mas eu estou aqui para te trazer um pouco disso durante essa semana, para fazer com que você se esqueça daquela pessoa que tanto te fez mal, fazer com que você se torne alguém melhor, que você não cometa os mesmos erros e principalmente que você não aceite os erros que aquela pessoa cometeu. Eu estou aqui para transformar a sua vida. Um grande beijo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.